Bom dia, igreja! Nós somos da Igreja em Casa do Lago Norte e queremos dar boas-vindas para vocês. E aqui, eu vou ler a escritura Mateus 15, e do versículo 21 ao 28. E vamos lá. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Antigamente a gente não podia comer na mesma mesa que Jesus, A gente não tinha esse privilégio. E hoje a gente tem mais privilégio porque agora nós somos os filhos dele, E podemos comer lá na mesa principal com ele, com um banquete muito bem servido, Amém. A gente aproveite agora esse culto para aproveitar cada momento do culto para nos banquetearmos aí de tudo que vai ser compartilhado. Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse dia, por esse culto tão especial, Podemos ouvir a tua mensagem, podemos orar ao Senhor, podemos contar com o teu amor, com a tua proteção, Vemos essa mulher, que dependia das migalhas, mas estava tão feliz, que possamos realmente usufruir desse banquete que o Senhor nos oferece hoje, banquete espiritual, Muito obrigada. E cuide do nosso culto, para que cada coisa possa tocar os nossos corações e possamos sempre mudar os nossos corações para sempre estar na tua presença, Deus. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. 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 Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho.
alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Bom dia, igreja! Hoje foi me dada a honra de lembrar de Jesus Cristo. Por isso, eu queria abrir lá em Mateus, capítulo 25, dos versículos 33 ao 36, que diz assim: Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Hoje nós presenciamos uma pandemia, e nessa pandemia a situação de várias pessoas elas começaram a ficar muito semelhante ao que diz nesses versículos. As pessoas hoje, a quantidade de moradores de rua cresceu absurdamente. Além de pessoas enfermas, eu não preciso nem dizer, afinal nós temos 2.000 mortos diários pela Covid e só pela Covid. Nós temos crise de imigração e
pensando nisso, o que eu tenho feito por essas pessoas que estão em sofrimento? O que nós, como igreja, temos feito por essas pessoas em sofrimento? Será que temos feito o mínimo? O mínimo mesmo, eu não estou falando de sair às ruas e dar alimento, porque eu sei que a Elaine e o Schumacher, né, eles estão agindo para isso, mas eu sei que isso é muito para muita gente e eu não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém, mas o mínimo que eu estou querendo trazer numa pandemia é algo como usar máscara em locais públicos, manter o isolamento social o máximo que nós podemos. Afinal, muitos de nós precisamos trabalhar, mas aqueles que não, quando nós não estamos saindo para trabalhar ou para conseguir recursos essenciais para a nossa vida, será que nós estamos conseguindo manter o isolamento social? Buscando o isolamento social? Ou será que nós estamos fazendo que nem bodes, como diz o Daniel, né, no podcast, que o bode faz o que quer? Ou será que nós estamos buscando fazer o que queremos e buscando qualquer desculpa para podermos não cumprir com o isolamento? Será que nós temos buscado nos vacinarmos, aqueles que podem, claro? Afinal, o Distrito Federal já liberou bastante, principalmente na área da saúde e educação física. Será que nós, como igreja, aqueles que podemos, nós temos buscado a vacinação? Porque essas coisas são coisas necessárias para proteger o próximo. São coisas necessárias para defender o oprimido e assim realmente lembrar de Cristo. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar todos a beber, né, o suco de uva, o vinho, que representa o sangue de Cristo, e comer do pão, que representa a carne. E assim podemos fazer isso em comunhão. Momento para uma oração aqui. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa comunidade maravilhosa a qual estou inserido. Muito obrigado, meu Pai, por podermos participar de um culto, Deus, apesar dessa pandemia, e cada dia, né, estarmos mais perto de podermos nos reunir como irmãos, Pai. Mas eu peço a Ti, Deus, que dê forças a cada um de nós para podermos superar essa pandemia enquanto estivermos isolados, Pai. Quero pedir também, Deus, para que nós possamos, para que as pessoas, Deus, possam ser protegidas, Pai, dessa doença, esse inimigo invisível, Pai, que nos assola, Pai. E que nós possamos cuidar uns dos outros da maneira em que nós sabemos cuidar uns dos outros. É em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz.
serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Bom dia, irmãos. Eu estou muito feliz por estar com vocês agora de manhã para compartilhar umas coisas que eu tenho estudado e refletido recentemente, que eu espero que eu possa te encorajar, te desafiar, te fazer pensar. Eu tenho pensado muito recentemente sobre como ser um discípulo em período de pandemia, sabe? Eu tenho uns 10 anos como cristão e nesse tempo eu criei certos hábitos e estruturas em volta da minha vida cristã que para mim eram muito o que é ser um discípulo. A frequência que eu encontrava pessoas da igreja e estudava a Bíblia com pessoas de fora e compartilhava a minha fé. E até coisas que eu fazia em casa, meus tempos de oração ou de leitura bíblica. E muitas dessas coisas foram modificadas pela pandemia. O quanto eu posso encontrar com os outros, o quanto eu posso ter esse tipo de convívio. E eu tenho tido dificuldade de pensar como que eu encaixo o que eu sei que é ser um cristão no que eu posso e me sinto seguro e me sinto confortável de fazer hoje em dia. E como eu me mantenho firme nisso tudo, sabe? Eu estou sendo um discípulo, eu não estou. Aí sempre para mim pensar que eu consegui aplicar
eu senti que eu consegui aplicar muito bem as passagens bíblicas de 2.000 anos atrás no conceito de 2 anos atrás. Mas no conceito de hoje eu já acho difícil. Então será que eu estava entendendo tudo corretamente? Sabe? E eu senti muita necessidade de voltar para a base e entender o que é ser um discípulo. Eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, sobre como eu tenho pensado no que significa realmente ser um discípulo. Então eu vou ler bastante passagem, não vai ser o estudo de discípulo de novo, mas eu vou ler bastante passagem. E depois eu vou pular alguns versículos, e quem tiver dúvida e quiser ler mais, pode ler os trechos inteiros, vou recomendar um livro também, fique à vontade, porque é um processo que eu estou passando também de estudo. Mas vamos começar em João, capítulo 1, versículo 35, onde diz: no dia seguinte, João estava ali novamente com os seus 2 discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Então, deixaram João e foram seguir Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. No 43 dias, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Eu só queria dizer, como carioca, que eu vi, pode vir uma coisa boa de lá, eu me sinto atacado, porque falam isso da minha cidade. Mas, assim como Nazaré, sim, pode vir coisa boa de lá. Mas eu acho interessante o convite de Cristo aqui para os seus seguidores, né? Que no começo venham e verão. E aí eles vão ver onde ele está e passam um dia comigo, né? E passam um dia com ele. E ele fala para Filipe: siga-me. E aí quando Filipe vai falar sobre Jesus para Natanael, ele fala: venha e veja. E parece que é muito essa ideia de vem ver, cara. Porque explicar o que é um discípulo não era muito necessário naquela época. Sabe, a gente não tem hoje um relacionamento como o de discípulo e mestre naquela época. Não tem mentor e mentorado nesse nível de intensidade, mas o chamado de um discípulo era muito chamado de estar com aquela pessoa, de estar com o seu mestre, para aprender a ser como o seu mestre, para poder fazer o que o seu mestre fazia. Então você pegava um mestre, uma pessoa que era destoante, uma pessoa que era muito sábia, ou muito capaz, ou muito preeminente, e falava: eu quero ser como essa pessoa, eu quero fazer o que ele faz. Falava: então vai estar com ele, vai fazer tudo com ele, vai comer com ele, vai dormir com ele, vai beber com ele, vai sair com ele, vai ficar bravo com ele, vai ficar feliz com ele, vai viver com ele, para poder ser como ele, para poder fazer o que ele faz. Você quer fazer o que essa pessoa incrível faz. E é interessante que nós não temos tanto esse contexto hoje em dia, mas nós temos muito estudo sobre o que significaria aprender dessa forma. Eu tenho lido um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Minha esposa, a Cris, ela sempre acha engraçado que eu leio umas coisas muito nada a ver. Tipo, eu não jogo tênis, mas eu estou num livro sobre o jogo do tênis. Mas é, na verdade, um livro muito sobre como aprender algo complexo, sabe? E o livro ele fala muito sobre essa questão do você aprender algo instintivamente, aprender algo inconscientemente. Ele fala: se eu quiser te ensinar a dar um bom saque de tênis, né, jogar a bola e bater para começar aquele ponto, se eu te explicar por texto, vai ser muito difícil de você não só entender, mas colocar em prática tudo o que eu falei, porque é muita coisa. Você joga a bola nesse momento a raquete está para baixo, você levanta quando a bola atinge o ápice, você desce quando ela começa a descer, quando você bateu, o pulso tem que estar um pouco solto, mas não muito duro, e aí na hora ele bate, você troca o peso para a perna da frente, é muita coisinha para você conseguir botar tudo na sua cabeça e executar. Então o que ele fala é: se você quer aprender a fazer um bom saque, pega alguém que tem um bom saque e assiste essa pessoa sacar 20 vezes. Com atenção, só presta atenção no que ela está fazendo. E você vai começar instintivamente, sem nem perceber que está percebendo,
ver quando que ela joga bola, onde está a outra mão dela quando ela joga, quando ela troca o peso de perna. E tudo isso vai começar a entrar sem você ter que conscientemente anotar cada uma delas. O que ele fala é que estar com alguém que faz aquilo muito bem e ver a pessoa fazendo muito bem te dá uma vantagem de aprendizado muito grande. Porque o fluxo de informação e a sua capacidade de capturar todo esse entendimento é muito maior vendo e se relacionando com a pessoa que sabe fazer do que lendo um livro ou vendo um vídeo ou entendendo a explicação física ou o que for. E ele fala também que se você começar a errar e começar a errar muito grosseiramente, num nível que pode te machucar ou o que for, uma pessoa muito capaz pode te impedir rápido de repetir tanto um erro que você vai se machucar ou que você vai aprender errado. E para mim as vantagens do discipulado nessa época de algum mestre como Jesus ou qualquer mestre que a pessoa andasse, eram essas duas. Era a vantagem de aprendizado e a vantagem de segurança. Sabe? Vantagem de aprendizado e vantagem de segurança. Em 93, quando eu tinha 2 anos e meio, eu estava num barco com meu pai, numa tempestade, e estava chovendo, o mar estava muito mexido, e meu pai queria muito que eu colocasse o colete salva-vida. E eu, com a confiança que só uma criança de 2 anos e meio consegue ter, estava discordando completamente desse plano. Eu não queria colocar o colete. Era feio e desconfortável, e não deixava me mexer direito, e eu não queria. Simplesmente não queria. E tava um vai e volta dele querendo forçar, e eu não querendo botar, e ele querendo forçar, não querendo botar. E teve um momento que ele venceu, porque meu pai mede 1,90 e eu devia pesar 10 quilos. Não, 2 anos e meio, eu não sei essas coisas, gente, de quanto uma criança pesa. Mas ele venceu, e quando ele viveu lá em mim, ele finalmente pôde respirar um segundo. Quando ele olhou pro lado, ele só ouviu o barulho de eu caindo na água. Como chega em minha história, que meu pai imediatamente pulou na água, perdeu acho que o celular e o óculos nessa, de tênis, tudo. Me achou porque eu tava com um colete laranja no meio do mar e tal. O barco parou, foi me buscar e tava ele me segurando, nadando e segurando a criança de 2 anos e meio. E quando o barco voltou pra terra, a gente encontrou meu tio, e meu tio viu eu e meu pai ensopados e falou: o que aconteceu? E eu respondi pra ele: o Ian caiu na água. Porque na minha cabeça a história foi essa. Não foi o Ian quase morreu, não foi o Ian tava brigando como um idiota com seu pai e não querendo. Não, a história foi o Ian caiu na água e tá tudo bem. Sempre existiu pra mim uma segurança muito grande de estar com meu pai. Meus 2 pais, sabe, existe até hoje. O fato deles existirem me dá uma segurança muito grande e me dá um aprendizado muito grande. Mas eu sei que tem problemas que muitas pessoas têm que se preocupar que eu não preciso me preocupar. Eu sou muito grato por isso. Eu tenho muita compaixão por quem não tem a mesma sorte que eu tive, a mesma bênção que eu tive e que eu tenho. Mas eu sei que isso me permite testar coisas e me permite sonhar com coisas e me permite não ter medo de certas coisas que muita gente não tem nenhuma oportunidade. Eu fico pensando nos discípulos de Jesus também. Que eles não tinham que ter certos medos. Sabe, quando eles são enviados para expulsar demônios e falar da vida de Cristo e eles encontram o que eles não conseguem. E chega Jesus e ele fala: esse tipo só sai por jejum e oração. E ele consegue resolver o problema. Eu imagino que antes dele chegar, tinha dúvida e tinha medo. A gente não está conseguindo, a gente foi enviado para fazer isso, não consegue fazer. Tem coisa errada com a gente perdeu a capacidade, o que está rolando? Mas eu imagino que pelo menos tinha no fundo da cabeça um senso de: cara, mas assim, Jesus está aí. Sabe? Pior das hipóteses, a gente vai lá, chama ele, traz para cá e ele vai resolver. Porque ele é Jesus. E ele está aí. Sabe? Se o garoto cair na água, o pai dele vai pular atrás. Não tem como dar o absoluto pior. Porque tem uma segurança aqui. E quando ele vier e fizer, a gente vai aprender a fazer. E a gente vai poder crescer. Sabe? Tem um aprendizado e tem uma segurança muito forte de você estar do lado de um mestre. De você estar na presença constante de um mestre. E você, depois de meses e anos andando com alguém, comendo com as pessoas, e dormindo do lado dessa pessoa, e bebendo com ela, e passando por momentos de ensinamento na sinagoga, mas passando também por momentos
de curtição, e passando por isso tudo você desenvolve um senso do que fazer, de aprendizado, e um senso de segurança, de que as pessoas sempre vai estar lá. E aí eu imagino o baque que foi para eles. E Jesus começar a explicar que ele não ia mais estar lá. Sabe? É um baque muito maior do que o nosso de não poder estar junto fisicamente hoje. É o baque de, cara, eu tô dedicando a minha vida a estar do lado desse mestre e ele vai embora. E como que eu vou lidar com isso? E ele está explicando isso em João, capítulo 14, eu vou ler com vocês, versículo 16, que dizia: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. No 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. No capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aquele agradecimento pelo voto de confiança. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E nesse trecho do capítulo 15, continuando, ele fala de permanecer nele 10 vezes. E é muito porque eu imagino que falar que ele não ia mais estar lá deve ter dado medo. Eu teria muito medo do que eu vou fazer se ele for embora. Ele, olha, eu vou embora. Mas a missão de vocês não mudou. Eu não estou chamando vocês a, quando eu for embora, serem mestres. Estou chamando vocês a continuarem a ser discípulos. Esse é o meu chamado. Sejam discípulos. Vai ter o Espírito Santo, vai ter, como eu falei, aprendizado e segurança. Ele fala aqui no texto, ele fala no 14, no 25 e 26, que o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse, que é o aprendizado e já um pouco da segurança, e fala: deixe-lhes a paz, minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbem, não tenham medo, ou seja, sintam-se seguros. Eu vou dar a instrução, eu vou ajudar a lembrar. Não tenham medo. Eu vou estar lá. O relacionamento ainda é o mesmo. Sabe? O chamado, nesse trecho, o chamado durante todo o Evangelho, é ser um discípulo. É estar na presença do Mestre. Isso que é ser um discípulo, é estar sempre na presença do Mestre. Sabe, o discípulo é chamado a andar com ele, estar com ele para ser como ele, para fazer o que ele fazia. E ele falou, isso não vai mudar quando eu for. Estejam na presença do Espírito. Deixem ele guiar. Sintam segurança no que vocês fizerem, porque ele está de olho, ele vai ajudar a lembrar. É por isso que nosso mandamento é viver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Em Gálatas 5, vamos ler. Gálatas 5, versículo 16, diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Entendeu? Vivam pelo Espírito, porque aí, de nenhuma forma vocês vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí ele vai falar da lista de pecados, de desejos da carne, que a gente já sabe, já leu um por outro 1 milhão de vezes. Mas o interessante no versículo 22 diz: mas o fruto singular, o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E eu chamei a atenção para o fruto ser algo singular porque não é uma lista de afazeres. Sabe, o único mandamento nessa passagem é ande pelo Espírito. É viva pelo Espírito, e se você vive pelo Espírito, ande pelo Espírito. Não é, sabe, não é seja amoroso, alegre, pacífico, paciente. É tipo, ande pelo Espírito. Porque aí você vai ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito singular é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele está falando, cara, eu não estou te chamando para ficar praticando isso. Eu estou te chamando para andar comigo. E você vai ver que eu vivo isso. E você vai ter isso. Você está andando comigo. Porque você está conectado à videira para você dar o fruto, que é esse. Eu tenho pensado que, para mim, a vida cristã sempre teve muitas coisas. E não tinha tão forte essa questão de que, não, o meu propósito é ser discípulo do Espírito, sabe? Ser discípulo de Deus, então do Espírito. Num relacionamento normal, antigo, de discípulo e mestre, a expectativa era que um discípulo o mestre um dia ia morrer, e o discípulo ia continuar ensinando e propagando as mensagens e tudo mais. Mas o relacionamento de discípulo com o Espírito Santo é você sempre ser o discípulo. Tem um monge parisiense, eu acho, que escreveu muitas cartas no século XVII. E quando ele morreu, juntaram essas cartas e fizeram um livro que se chama A Prática da Presença de Deus. E não era um monge, um irmão teólogo, ultra estudioso. Era um homem simples, sem educação formal. Foi para a guerra, foi ferido, voltou para a sociedade, decidiu se dedicar a Deus. E no monastério ele trabalhava na cozinha. Ele ajudava a cozinhar, ele ajudava a lavar a louça. Mas ele era conhecido como alguém que experienciava muito da presença de Deus. Ele era conhecido por fazer o trabalho de 2 pessoas, constantemente, sem nunca parecer estar apressado, sabe, estressado. E tem essa frase dada a ele, que é a ideia de que ele fala que ele estava tão conectado, tão em paz com Deus, tão na presença do Senhor, na hora do rush do almoço, quando ele estava tendo que fazer comida e limpar o prato de 100 a 150 monges, quanto ele estava no máximo sacramento, né, no momento de oração íntima e pessoal com Deus. Ele se sentia tão na presença de Deus em ambos. Eu imagino que, por mais que isso sou estranho para mim, no meu contexto de vida, que me sinto muito mais conectado com Deus no momento que eu boto um louvor e começo a adorar, do que quando eu estou estressado no trabalho. Mas eu imagino que os discípulos de Jesus, literalmente, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus na época de vida dele, se sentiam tão conectados com ele quando ele estava ensinando na sinagoga, quanto quando ele estava almoçando. Quanto quando ele estava contando a piada, quanto ele estava dormindo no barco. Porque ele estava lá. Então eles estavam sempre na presença dele. E a gente tem a oportunidade de estar sempre na presença dele, como o irmão Lawrence desse livro teve a possibilidade de estar sempre na presença de Deus. Mas para mim é difícil às vezes. Tem momentos que é fácil, tem momentos que é difícil. Eu falei que eu comecei esse raciocínio nessa ideia de que como que eu posso ser um discípulo no momento de pandemia. E a verdade é que ser um discípulo é a mesma coisa desde o primeiro chamado de Jesus. Esteja comigo para ser como eu, para fazer o que eu faço. Esteja na presença de Deus. Ande pelo Espírito. Isso dá para fazer em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Seja no máximo sacramento, ou seja lavando louça. Mas tem coisas que ajudam. Então, eu peguei, para vocês que são mais práticos, eu peguei uma listinha. Você pode pegar, se você gosta de lista, gosta de anotar as ideias, vai pegar um lápis, um celular, alguma coisa. Mas é uma lista de coisas que ajudam, às vezes, a aumentar essa nossa sensibilidade ao Espírito. A estar mais facilmente sentindo na presença dele, pensando nele, vivendo com ele, existindo com ele. São coisas que em diferentes momentos me ajudaram mais, em outros me ajudaram menos, porque eu fiz menos. Mas que eu sempre senti uma diferença quando eu praticava. Acho que eu já pratiquei. E se você quer
tentar investir em sentir mais esse sentimento de estar na presença de Deus são coisas para tentar explorar. Então, espero que tenha dado tempo de pegar um lápis, papel, qualquer coisa pode voltar ao vídeo também, né? A gente está na internet. Mas a lista é a seguinte. Momentos de silêncio e solitude com Deus. Tem uma frase que eu vi numa pregação sobre esse mesmo tema que eu estava estudando esse assunto, que fala, não é que não amemos a Deus, é que às vezes não sabemos como sentar e passar tempo com Ele. O que é devastador de ouvir, mas é muito verdade. Mas às vezes a gente está tão focado em encher nosso tempo, eu tenho que estar no celular, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no trabalho, lendo livro, cuidando das crianças, fazendo comida. Tipo, cara, um tempo de silêncio e solitude. De estar com Deus, de pensar nele, de conversar com ele, de existir com ele. Prática de jejum, prática de leitura bíblica, prática de oração, prática de vida em comunidade, seja cristã, seja não cristã, mas ajudando as pessoas, sendo exemplo e sendo uma ponte, sendo amoroso. Prática do Shabbat, do sábado, de guardar um dia ou separar um tempo maior de não distrações e Deus só. Tempo de cultuar a Deus e de instrução bíblica, que na época de Jesus era na sinagoga e depois virou nossos cultos. E a prática de uma vida simples. Quando você vê a vida de Cristo mesmo na Terra, não era uma vida extremamente complexa. Era uma vida simples. Então, a prática de eliminar complexidades desnecessárias da sua vida para poder incorporar alguma dessas práticas. Eu tenho pensado em como, mais frequentemente ao longo do dia, sentir e me fascinar de que eu estou na presença do meu mestre. E sentir que eu devo aprender com ele e sentir segurança nele. E tem sido difícil sentir segurança em diversos momentos, por diversos motivos. Mas quando eu consigo entrar nesse estado de eu tô com Deus aqui, ajuda, sabe? Sai um peso. E eu queria chegar no ponto do irmão Lawrence, de falar, eu tô tão conectado com Deus, lavando louça quando eu tô no meu sacramento mais importante, mas eu não tô lá ainda. Mas soa incrível. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, para ver se eu posso, não sei, inspirar alguém a chegar também mais perto desse nível de intimidade e de conexão com a presença de Deus. Espero ter ajudado. Tenham todos uma ótima semana e amém. Graças te dou, ó Pai, pelo privilégio de ser teu filho, de poder chamar-te Pai, por causa do preço que Jesus pagou. Grato sou por Jesus, razão da minha vida, meu eterno Salvador, que tirou-me das trevas e transportou para o reino do seu amor. Graças te dou, Pai, pelo teu Espírito Santo, que me revela o teu poder e me guia em qualquer situação. Grato sou por Jesus, razão da minha vida, meu eterno Salvador, que tirou-me das trevas e transportou-me para o reino do seu amor. Graças te dou, Pai, por tua maravilhosa palavra, que corta o meu coração e me ensina o modo certo de viver. Grato sou por Jesus, razão da minha vida, meu eterno Salvador, que tirou-me das trevas e transportou-me para o reino do seu amor. Graças te dou, Pai, por essa incrível família, pela
as amizades profundas que me levam para mais perto de ti. Grato sou por Jesus, razão da minha vida, meu eterno Salvador, que tirou-me das trevas e transportou-me para o reino do seu amor. Grato sou por Jesus, razão da minha vida, meu eterno Salvador, que tirou-me das trevas e transportou-me para o reino do seu amor. Bom dia, irmãos. Esse é o momento dos nossos avisos. O primeiro aviso é que amanhã, segunda-feira, teremos a nossa reunião de oração, das 22 às 22h30. E o link será disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp da igreja. O segundo aviso é que termina hoje as inscrições para o curso Resoluções de Conflito, com o nosso irmão Isildo, lá de Salvador. Então, se você deseja participar desse curso, corre lá. Para mais informações, você pode acessar o site www.ministérioensinocj2.org. Tenha uma ótima semana e eu vou finalizar com a oração. Pai eterno, eu quero agradecer ao Senhor por esse culto, agradecer ao Senhor por nossa semana que se inicia, Pai. Muito obrigada por nos dar saúde, muito obrigada, Deus, por nos fortalecer. Deus, só tenho a agradecer a Ti, Deus, por em meio a esse turbilhão, Deus, essa pandemia, há tantas coisas que estamos vivendo, Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Eu peço, Deus, por favor, que o Senhor cuide dos nossos familiares, Deus, cuide, Deus, dos nossos irmãos, cuide dos nossos amigos, Pai, por favor. Eu quero pedir encarecidamente que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desses que têm passado por tantas dificuldades, têm passado, Deus, por enfermidades, Pai. Peço ao Senhor que cuide também das famílias que estão enlutadas, Pai. É tão triste e doloroso, Deus, e a gente tem visto tanto isso nesse momento. E eu peço, meu Pai, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor os ajude a enxergar além, Deus, desse mundo, além desse mundo aqui que é terreno, que é pequeno, Pai, e que o Senhor tem coisas grandiosas, Deus, e eternas para nós, que vai além desse mundo. Nos ajude a enxergar com a visão, com os olhos do Senhor. Abençoa a nossa semana, cuide dos nossos passos, nos ajude a agir como o Senhor agiria em todas as situações. E em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. I still remember when the Lord first called me. I still remember what a fool I was. I thought I was righteous with my indignation, so quick to criticize, so